Muito bem! Tudo bom, pessoal? Gente, esse é um episódio completamente diferente, fora de tudo que vocês já viram até agora, dentro do Pode Posturar, porque isso é um episódio do Pode Posturar, apesar de estar sendo gravado. Sim, está sendo gravado aqui pelo Zoom, porque eu tenho uma convidada comigo. Vamos começar do zero? Vamos falar assim: oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Kaanda Gontijo, PhD em Ciências do Movimento Humano, fisioterapeuta, terapeuta postural. Porém, hoje eu estou deixando de lado tudo isso para ser apenas a mãe da Meg. A K, mãe da Meg, que vai conversar hoje, nesse nosso episódio especial de Dia das Mães, esse presente que eu quis trazer para mim, em primeiro lugar, e para as mães que acompanham o Pode Posturar, esse nosso podcast aí que fala muito sobre todas as questões posturáveis da vida, dores, lesões, enfim, tudo isso. Uma pessoa muito especial que foi um grande marco na vida desta mãe que vos fala, depois que eu tive uma experiência de viver um workshop com ela. Quem é ela? Silvia maravilhosa! Favaretto, esse é o sobrenome? Falei certo? Falou certo, falou certo. Silvia Favaretto, ela é coach de mães, especialista em birras. Ou seja, todo mundo que tá vivendo, tipo eu, assim, aquele terrible two, que não pode falar, ai, tadinho das crianças, né? Não, mas gente, é desesperadora. A criança é a adolescência da criança. Quem tá vivendo isso é com a Silvia. Ela tem, assim, ó, sacadas de estudos científicos, de base teórica, de referências, de experiência prática, de mais de 12 anos, vocês não têm noção do que essa mulher pode ajudar vocês. E, assim, o que ela fez comigo em um workshop, na minha mente, nas minhas emoções, mexeu comigo, chorei, foi uma experiência sensacional que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Não vou falar tudo, nem dizer tudo, porque só vivendo para sentir, para fazer sentido. Então, assim, onde vocês virem aí, Silvia Favaretto, mom coach, coach de mães, faz um workshop com ela, faz uma consultoria com ela, porque é sensacional tudo que ela pode ajudar nessa lida posturável de mães que desejam ser mães posturáveis para seus filhos, adaptáveis e que acrescentem na vida da criança, criando o mínimo de problema. A gente já vai criar problema, né? Porque vai para terapia do adulto, tudo estoura no rabo da mãe. Mas, assim, quanto menos a gente conseguir fazer, já estamos no lucro, né? Então, assim, ó, queria te dar as boas-vindas a essa, tu tá estreando essa nova situação, vamos dizer assim, do Pode Posturar, né? Sendo gravado, sendo episódio com convidado, tu é a primeirona, e eu acho que é um passo de muita boa sorte pra gente, de uma boa bênção, assim, principalmente porque a Silvia tá grávida. E aí tu me conta agora tudo, se apresenta pra galera, fala tudo que tu faz, o que tu é, do primeiro passo, me conta. Se apresenta pra gente. Oi, todo mundo. Meu nome é Silvia Favaretto, eu sou mãe sou coach de mães, como a Ká falou, e é uma coisa que me traz muita paixão, né? Ajudar as mães a entender melhor os seus filhos, a entender melhor as emoções dos filhos e as suas próprias emoções, e trazer junto famílias para se entenderem melhor, viverem com mais paz, mais tranquilidade, né? Se entendendo. Para mim, isso é um momento de grande exaltação, assim, de realmente de propósito de vida. E eu trabalhei como babá por muitos anos, estudei bastante cursos de inteligência emocional, inteligência social, realmente para conseguir entender essas emoções dentro de mim. E quanto mais eu fazia dentro de mim, mais eu entendia as crianças. Então, por esse processo, eu ia entendendo as crianças, e eu percebi que, nossa, está dando certo. E as pessoas começaram a me perguntar, fazer perguntas e mais perguntas, porque como que você consegue? E aí foi aí que eu decidi abrir esse negócio realmente para atingir muito mais pessoas, né? E tá atingindo, porque, assim, contornar birras com classe, categoria e leveza é algo, assim, ó, que a gente paga milhões para aprender. Porque é muito, muito importante, assim, para um equilíbrio, como você falou, da família, o equilíbrio emocional, porque não tem coisa que mais desestabiliza, muitas vezes, a gente que trabalha, que cuida de casa, que cuida da vida, que é empreendedora, enfim, que tem uma vida como uma mulher,
como um homem que tem uma privação de sono muitas vezes e precisa dar conta de toda aquela rotina, de toda aquela casa, e a criança está lá, chorando, gritando, repetindo. Eu falo que a Meg às vezes entra no looping. Eu falo, filha, você está em looping? Ela fica, cadê a menina, mamãe? Cadê a menina, mamãe? Cadê a menina, mamãe? Cadê a menina? Então, você conseguir contornar isso, existem técnicas para isso. E o mais legal, existe lógica por trás disso. E é isso que o Silvia vai falar para a gente. Com Né? certeza. Com Então, certeza. assim, eu vou contar para o pessoal assim, o que realmente já de cara, o que realmente me tocou muito, né, fazendo esse workshop com a Silvia aqui na Califórnia, aqui em San Diego, na Califórnia. Um super evento do Portal Brasil, que é uma instituição, vamos dizer, uma non-profit organization, né, que nos ajuda bastante a conectar pessoas e está conectando muito a gente. E ela fez um workshop sobre birras, né, como lidar com as birras das crianças. E lá fui eu, para esse workshop de sangue, né, doce. Vamos entender, vamos ver o que vai acontecer. Mas antes de eu contar para vocês o que aconteceu, eu vou dizer um pouquinho sobre o que a Kaanda, antes de ser mãe, né, começou a pensar de como agir, de como ser, o que fazer, quando ela fosse mãe. Né? Eu sempre tive o sonho de ser mãe, acho que Silvia nem sabe dessa parte, mas eu sempre tive o sonho de ser mãe desde ali dos 20 e poucos anos. Eu só fui conseguir ser mãe com 33. Então, demorou um pouquinho, algumas depressões, algumas mudanças, sair do Brasil para os Estados Unidos, então, assim, foi tudo em busca desse sonho, né? E esse em busca desse sonho começou a trabalhar coisas dentro de mim, a me perguntar, ok, mas que mãe que eu quero ser? Em terapia me perguntaram quais são as tuas referências de mães, né? O que você tem, assim, de espelho, quem que você quer ser, enfim. E era uma questão difícil para mim. Tinha muita referência da minha mãe, tinha muita referência de professoras, tinha muita referência de amigas, assim, mas nenhuma, assim, eu dizia, eu quero ser exatamente igual a essa mãe. Então, eu sabia, a única coisa que eu sabia é que eu queria ser diferente. Então, assim, a Kanda, eu acho que ela já era uma adolescente. Ela nunca saiu de mim. Sabia o que você não queria, mas não sabia o que você queria. Não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu não queria alguns padrões de comportamento, algumas reações, enfim, que eu via. Eu queria ser uma mãe diferente, mas não sabia como. Nesse processo, toda a minha carreira acadêmica, ela foi estudando a postura humana, né? E eu, sendo bailarina desde os 5 anos de idade, postura sempre fez parte do meu mundo. Só que, quando eu entro na faculdade, eu descubro que a postura da bailarina é péssima, daí cai o mundo. Você fica assim, meu Deus, vamos estudar para entender melhor o que é essa postura. E hoje eu consigo, vamos dizer assim, de forma objetiva, dizer para qualquer pessoa que eu vá ser coach postural, que eu vá ser terapeuta postural, que eu vá ser professor, enfim, que por trás de toda e qualquer postura, por trás de toda e qualquer atitude postural, existe uma emoção. Existe algo lá dentro que não está equilibrado, que está querendo ser comunicado ou está sendo reprimido, mas que o corpo vai mostrar. Então, a gente tem vários livros que falam, né? O corpo fala e a postura, que aí eu coloco no meu livro, escancara. Porque não tem como, tá ali dando na tua cara aquela representação daquela comunicação que de alguma forma não está saindo pela boca, mas está saindo pelo corpo, na linguagem corporal. E nesses meus estudos, eu me apaixonei muito pelo desenvolvimento psicomotor da criança, ou seja, a primeira infância. Tudo que acontece do 0 aos 7 anos e como que a personalidade da criança vai sendo estabelecida nesse 0 aos 7. Isso é psicológica mesmo, assim, uma questão da psicologia mesmo. Que do 0 aos 3 anos ela precisa ter essa autoconfiança, saber quem ela é. Dos 3, 4 e 5 ela precisa ter estímulo do lúdico, é a época de levar para Disney, porque ela precisa sonhar, ela, né, tá criando essa capacidade dela idealizar, eu quero ser tal coisa. Beleza, sonha, porque isso é a luz que vai fazer com que dos teus 5, 6 e 7 anos, tu entre num ritmo mais de soldado, de disciplina, né, vai para o colégio e tal, para poder construir esses degraus que vão te levar nesse sonho. Mas se tu não sonhou e tu não tem uma segurança em ti, do eu sou lá dos 3 primeiros anos, o que tu vai virar? Que adulto que tu vai se tornar? Workaholic, sem sonhos, sem metas, sem autoconfiança, sempre pisando em ovos, sempre com uma dificuldade de reconhecer o que você deseja, aonde você quer chegar e de que forma você quer ir. Então, todos os meus pacientes, todos os meus clientes, alunos, enfim, que chegam para mim com desequilíbrios, a gente vai lá e trabalha através do corpo, das posturas e do movimento, a
reestabilização ou a reestruturação, ou a ressignificação desses 7 primeiros anos de vida. É possível, né? Como que a gente faz isso? Movimentando e chamando posturas para o corpo. Só que dentro desse estudo todo, quando eu comecei nessa história, ok, vou ser mãe, me surgiu alguns challenges, algumas coisas assim que eu comecei a perceber, que me incomodavam. Sempre começa assim, né? O que incomoda a gente vai lá e começa a olhar. Na minha relação com meu marido, existia uma situação que eu percebia bastante. Quando eu deixava o negócio cair, quebrar, na hora, assim, eu tomava um susto, tomava um cagaço, assim, pá, quebrou um negócio aqui. E ele, a primeira reação dele era assim, pô, amor, presta atenção. E eu assim, caraca, eu tava prestando atenção, eu já tava me sentindo mal. Ele ainda fala, pô, amor, presta atenção, eu ficava mais mal ainda. Eu falei assim, cara, foi sem querer, tipo, mas tá estabanada, tu não tá vendo, tá fazendo, não sei o quê. E aquilo, com o tempo, são mais de 15 anos juntos, aquilo foi me chamando a atenção. Eu falei assim, eu não queria ter essa reação, mas como é que eu posso trabalhar isso? Aí a gente vai para o desenvolvimento espiritual, que aí você precisa dar o exemplo, ao invés de ficar corrigindo o outro, né? Eu falei, vou mudar o meu jeito. Vou começar a experimentar mudar o meu jeito. Porque aprendi que quando algo ruim acontece, quando um erro acontece, primeiro o amor, depois a lição ou o remédio. Como é que dá amor primeiro? Num cagaço. Aí eu falei, vamos começar a fazer experiências dentro de casa. Toda vida que o Fábio quebrava um negócio, eu ia correndo para, né, ouvir ou derrubava alguma coisa assim. A primeira coisa que eu chegava para ele, eu perguntava assim: se machucou? E ele já me olhava assim, ele: não, me machucou, tem certeza? Tá tudo bem? Tá? Não está acostumado a receber esse Não, tipo de dinâmica. não. As primeiras, assim, ele ficava todo desconcertado, assim, era nítido de ver. E depois que eu perguntava para ele se machucou, ele: não, tá tudo bem? Eu falei assim: não, então tá. Não falava nada e começava a ajudar ele. O meu gesto, a minha postura. Eu começava a ajudar, começava a pegar, não sei o quê. Não, pega ali, eu te ajudo aqui e tal. Terminava aquela função, ele, obrigado por ter ajudado. Eu, não, tudo bem. E não falava nada, não dizia, não julgava, não criticava, não dizia se estava nada, não sei o quê, por que quebrou, prestou atenção, não sei o quê, nada disso. Simplesmente isso foi se repetindo. Pegamos uma cachorrinha. A cachorrinha é a mesma coisa. Chegava com a cachorra, eu falava, vou treinar com a cachorra. A dona Bá. Aí a Bá fazia um negócio assim, filha, por que tu fez isso? Tu se machucou, filha? Deixa eu ver, a mãe, tá vendo? Não se machucou. Ai, que bom. Então tá, vamos arrumar isso daqui, né? Ó, não pode xixi aqui, não dá. Então eu ia praticando com a dona Bá. Pelas tantas, quando a Meg chegou, né? Quando a Meg começou a fazer as peripécias dela, que foi tipo dentro da barriga, né? Que a criança é muito tranquila, mas sim, acontecia um acidente, alguma coisa, e eu já estava com esse tempo treinada, passei talvez uns 2, 3 anos conscientemente treinando essa minha reação, e aí acontecia com ela, eu falei assim, filha, o que aconteceu? Ela não tinha como me responder, se machucou. Então, eu falava para ela assim, filha, tu derrubou tal coisa, isso aqui quebra, machuca. A gente precisa tirar daqui. Tá tudo bem, a mãe tá aqui, a mãe vai te ajudar. Então, eu só explicava para ela o que estava acontecendo. Eu não dava para chegar para ela assim, filha, te machucou? E ela, um neném de 4 meses, me olhando, chorando, assustada. Não ia dar. Então, fazia esse acolhimento. Aí, beleza. Isso, para mim, começou a mexer muito comigo e eu um dia consegui falar para o Fábio que eu mudei esse meu comportamento e que quando acontecia o contrário, quando eu derrubava alguma coisa, se ele pudesse, né, se ele poderia fazer o mesmo. Então, assim, porque aquilo mexia comigo. Quando ele falava daquele jeito, tocava em coisas assim que eu não sabia de onde é que vinha, mas que eu ficava triste, ficava mal. Eu já estava mal, porque tinha quebrado. E depois de um tempo ele começou a conseguir fazer. Só que no papel dele, ele não conseguia falar. Ele chegava, dava a quebradeira, quebrava alguma coisa, derrubava alguma coisa, ele não perguntava se eu tinha me machucado, ele não falava nada, mas ele começava a ajudar. Então, assim, só o fato dele não falar assim, pô, amor, já foi um lucro para mim. Grande avanço. Um grandíssimo avanço, e ele conseguia, né, me ajudar e tal. Isso foi mudando a relação entre a gente. E aí, quando eu chego, né, fechado esse parênteses do antes, quando eu chego numa parte do workshop com a Silvia, ela dá um exemplo, foi uma vivência, a gente fechou os olhos, enfim, foi muito legal. E, assim, recomendo vocês a fazerem isso, porque
leva vocês para um lugar muito importante, que é importante você ir para entender tudo isso de verdade. E aí ela fala para a gente, como uma coach, tipo um passo a passo do que você precisa falar para agir diante de uma criança sem deixar suas emoções tomarem conta e dar um exemplo ruim para a criança. Porque aí a criança vai se criar um adulto escandaloso, um adulto, né, que xinga, um adulto, enfim, né? E ela falou esse passo a passo, essas etapas. Quebrou um copo. Qual é a primeira coisa que você fala? Ela começou a falar e eu fui anotando. Minha gente, a primeira frase que Silvia, especialista na porra toda, maravilhosa, fala, a primeira palavra, primeira frase, se machucou? Aí eu, "Oh!" Eu me senti assim, Senhor, eu tô conseguindo ser a mãe que eu nem sabia que eu queria ser, mas eu tô acertando, pelo menos essa, aquela autocobrança da Com virginiana. certeza. Aquilo foi muito emocionante para mim, assim, e o caminho que ela fala é exatamente esse. Ela pergunta primeiro, se machucou? Tá tudo bem? Eu tenho anotado aqui. Depois, você se assustou? Porque a criança tá ali assustada, e ela pergunta, você se assustou? Acolhe. E ela ainda pergunta, quer um abraço? Ela pede permissão para a criança, e ela vai lá, dá um abraço, para demonstrar no gesto, eu tô aqui, eu amo você, né, tô com esse teu cuidado aqui. Se transformou em ação a tua atitude. Abraçou a criança. Depois que abraçou, que deu amor, aí ela pergunta, quebrou feio, né? Vamos limpar? Ou seja, vamos, né? Assim, tu vai limpar agora que tu quebrou isso daqui. Assim, vamos limpar? A mãe te ajuda, o pai te ajuda, porque a responsabilidade ainda é da criança, mas não tem por que tu não ajudar. E tu te coloca assim. E ainda no final fala, vai ficar tudo bem. Esse caminho, eu falei, meu Deus, se a gente pudesse fazer um treinamento mental, de reprogramação mental, e muitas mães, muitos pais sobre isso, o reflexo dessa sequência lá na frente, na vida adulta dessa criança, que virou um adulto, está trabalhando numa empresa e quebrou um bagulho assim, ó, carérrimo. O que ele faz? Ele corre, ele paralisa, a gente vai falar do sistema límbico, ele luta, ele finge que não é ele esconde, ele faz, quer falar assim, não fui eu, ele culpa o outro. Se ele foi uma criança que recebeu esse circuitinho, essas palavrinhas, na hora que ele fizer a cagada, ele sozinho vai conseguir falar para ele: calma, fiz merda, me machuquei? Não. Tá tudo bem? Não tá tudo bem porque é caro isso aqui. Ok, tô assustado, deixa eu me acalmar. Respira. Ele tá se dando um abraço. Calma, vamos lá. Ok, quebrou feio, agora a gente precisa arrumar. Foi responsabilidade minha, vou pedir uma ajuda, mas vou assumir essa responsabilidade. E vou lá limpar, e vou lá conseguir chegar para o meu chefe e dizer assim, olha, pode ser que não fique tudo bem depois disso, mas eu fiz isso, quebrei, tá aqui. Ele está sendo honesto, ele está sendo o que eu chamo de adulto praticante, né? Aquele adulto que vai fazer essa birra, que vai Responsável, né? surtar responsável, né? Que vai simplesmente, foi um erro culpar o outro, simplesmente, eu derrubei porque esse chefe é muito estressado, porque ele está sempre me cobrando, e aí eu perco o controle e aconteceu isso. É muito fácil culpar o outro, mas as emoções são tuas, as ações são tuas. Enquanto a gente não fizer esse caminho para se responsabilizar por isso, a gente vai seguir nesse desequilíbrio que o mundo está. Então, assim, isso chamou muito atenção para mim, isso foi muito importante para mim de ver, e esse passo a passo eu queria muito deixar gravado para as mães, para as pessoas, para os adultos, para os pais aqui, que é possível você reprogramar suas atitudes, é possível você olhar para esse passo a passo interno de primeiro o amor, depois a lição, com ajuda, com afeto, com uma postura diferente diante da vida tua e da criança, para mudar isso. E aí agora o que eu vou pedir para a Silvia, assim, contar, explicar para a gente com mais detalhes é como que essa necessidade de você se posturar calmamente diante de uma criança que está assustada, ou que está em birra, ou que fez alguma coisa, que ela está, né, surtada, vamos dizer assim, que ela está só com o sistema límbico funcionando, quem é sistema límbico, qual é a importância da gente conectar com essa criança de uma maneira mais tranquila e equilibrada? Fala pra gente, Sim. Falo, falo. Primeiro, eu queria dizer que é incrível que a sua história de vida, seu próprio, né, trabalho pessoal,
linkou tão bem com o exercício, né? Te deu uma luz, eu fico muito feliz, né? Que isso tenha te ajudado muito. E com certeza, né? Isso a gente comentou sobre um momento, né? Mas quando tem vários momentos, a criança recebe aquela crítica, a criança recebe aquela bronca, dia após dia, isso transforma, inclusive, o cérebro da criança de uma forma que ela vai vivenciar a vida adulta de uma forma completamente diferente de uma criança que foi acolhida, de uma criança que foi entendida, de uma criança que explicaram para ela o que é errado. Sim, deram limites e deram, né, ensinaram que há consequências para cada ato, mas também mantiveram esse amor, mantiveram esse entendimento do erro humano, né? Porque todos nós erramos, né? Como você disse, você não queria, como adulta, receber essa repressão. Imagina uma criança que ainda está se desenvolvendo, isso é um impacto muito grande para ela na infância, né? Para a felicidade dela, para a leveza dela na infância e mais para frente também na fase adulta, né? E eu sempre penso nisso, assim, como que a gente ensina hoje a criança, todos os ensinamentos que a gente dá, isso vai ajudá-las na sobrevivência da vida adulta. A vida adulta é muito difícil, né? A vida adulta é difícil a gente lidar com as nossas próprias emoções, é difícil lidar com as emoções dos outros, é difícil lidar com os nossos erros. A gente é muito dura com a gente mesma, principalmente mulher. Então, se a gente começar a desenvolver essa habilidade quando criança, e desenvolver esse entendimento de que um erro é só um erro, que a gente sim tem consequências, mas que podemos crescer com eles, que podemos aprender com eles, ao invés de usar o erro como uma forma de mostrar como ruim você é, como uma pessoa errada você é, né? Então, e isso começa com o adulto, né? O adulto que tem que dar essa direção para a criança não sabe. Muitas vezes o que a gente vê de errado na criança não está errado na cabeça dela. Na cabeça dela, ela está fazendo o que se parece o mais óbvio possível naquele momento. Mas na nossa cabeça, não, aquilo está errado. Mas a gente fica bravo como se a criança tivesse esse raciocínio como o nosso. E esse é o nosso, esse que eu tenho que ensinar, né? Que a criança está numa fase de desenvolvimento bem diferente do nosso. O cérebro dela está ainda em desenvolvimento, né? Existe a parte do cérebro mais emocional, que é a amígdala e o hipotálamo. A amígdala ali é a parte emocional, é a parte onde normalmente ocorre as birras. A parte daqui da testa, né, que a gente chama de cortex pré-frontal, ele é a parte mais racional, é a parte que ajuda a criança a se acalmar, é a parte que ajuda a criança a ter ajuda a criança e o adulto a ter mais raciocínio lógico. Só que essa parte não é desenvolvida numa criança pequena. Ela começa a desenvolver na fase, né, infantil, né, quando eles são pequenos, mas ele só termina a se desenvolver quando eles têm, o ser humano tem 25 anos. Então, esperar que uma criança seja racional, esperar que uma criança não cometa erros é ilógico, né? Então, e entender que essa parte lógica, às vezes até entra em controle, mesmo sendo não desenvolvida, né, no começo, né, quando a criança está um pouco mais calma, mais centrada, mas na hora da birra, essa parte praticamente sai para fora, não está em jogo. O que funciona mesmo é a parte um pouco mais para trás do cérebro, um pouco mais aquela parte pequenininha chamada amígdala, que faz parte do sistema límbico, que essa parte, ela é emocional, que é essa parte que, na verdade, a gente tem aquele sistema de luta e fuga e paralisação, né? Que a gente, o que acontece? A criança, quando essa parte é ativada, a criança vai lutar, vai brigar, vai gritar, vai te xingar, vai falar para você sair daqui, vai falar que te odeia, ou ela vai fugir. Muita criança sai correndo, ou muita criança, né, te empurra, quer sair dali, não quer você por perto, quer sair o mais
quer correr o mais longe possível, ou a parte da paralisação. Muita criança, na verdade, paralisa, não responde, se esconde. Então, e isso que eu ensino realmente, como que essas partes são ativadas, que eu posso falar um pouco mais, mas eu acho que o mais importante é como que você ajuda a sua criança a regular essas emoções com conexão. Porque essa parte da amígdala, ela é emocional, ela é totalmente voltada à conexão. Então, quando a criança está tendo a birra, a gente quer correr, né? É quando a gente quer ficar mais longe da criança, mas é quando a criança mais precisa da gente estar perto. Não precisa ficar abraçando, ficar sorrindo, ficar fazendo brincadeirinha. Não, você precisa estar lá para a criança. Você precisa olhar, eu costumo dizer, de uma forma mais neutra possível, né? Com uma cara mais neutra, não precisa dar sorrir, dar risada, porque não é um momento feliz, não precisa fingir que está todo mundo feliz, não precisa fazer também caras e bocas, porque isso aumenta ainda mais a reação da criança. Então, quanto mais você conseguir ter aquela sua face, né, com a sua cara mais relaxada, olhando para a criança, falando em voz baixa, explicando para ela, nem falando muito, né? Às vezes você pode explicar uma coisa aqui, outra ali, mas lembra, ela não está raciocinando naquele momento. Então você não pode fazer uma dissertação tentando explicar para a criança o que está acontecendo. Ela não vai entender, porque o cérebro, a parte do cérebro que entende, não está lá. Tá? A parte emocional. Então, você tem que você respirar mais fundo, você respirar mais calma, vai influenciar a respiração dessa criança, vai influenciar dessa criança ser vista, ser mais entendida, e ela vai acabar se acalmando muito mais. Mas, ao contrário, a gente, às vezes, né, se exalta nós mesmos, a gente fica naquelas nossas próprias emoções, e a gente não consegue sair dali porque a gente está muito brava, porque a gente não aguenta mais aquilo, mas a gente quer que a criança pare. A gente não para nossas emoções. E é ruim, e é difícil. Não estou dizendo que é um processo fácil. Não estou dizendo que apertar um botão e você vai realmente, né, parar de sentir o que você está sentindo, mas é realmente trabalhar dentro de você. Como que eu posso me acalmar agora? Porque se eu não me acalmar, não vai ter jeito de eu acalmar minhas crianças. E um dos principais erros é que existem coisas que os pais fazem que funcionam no momento, parecem que funcionam, mas não funcionam. Por exemplo, ameaçar, falar que vai dar uma sobremesa mais tarde, falar que vai dar um brinquedo mais tarde, faz com que a criança pare aquilo, né? Principalmente crianças um pouco mais velhas, de 3, 4 anos, às vezes 2, 3 anos é mais difícil, mas 4, 5 anos, às vezes, se você falar, elas param. Só que não ensina a criança a lidar com a emoção. Ela só desliga aquele sistema sem ensinar as crianças a se conectar com a própria emoção, e aquilo só vai se repetir, e aqui ela birra vai só vir pior, porque agora a criança associa a birra a ganhar presente, a ganhar uma sobremesa, ou a se machucar, porque agora ela está sendo ameaçada. Então, é como se fosse uma chantagem, uma recompensa, né? Vai lá, assim, ó, exato, vai decorar, tu exato. ganha tal coisa. Exato, tanto a chantagem como a recompensa, eles, na verdade, funcionam na hora para o pai e para a mãe. Por quê? Porque faz que a criança pare. Porque um dos principais erros, eu acredito, é que os pais querem parar a birra o quanto antes. E no meu ponto de vista, a gente tem que ajudar a criança da melhor forma possível, e às vezes não é fazendo isso o mais rápido possível, né? Porque quando você quer parar a birra o mais rápido possível, você está pensando em você, como desconfortável você está dentro de você, porque os seus sentimentos, porque você não está aguentando mais, ou porque você está com vergonha do que os outros estão falando, ou porque você já está irritada, e que é uma coisa válida, né? Repetindo, é difícil, é muito difícil.
É muito difícil a gente se controlar, é muito difícil a gente se conhecer. Muitas das pessoas que vêm até mim, às vezes, a minha primeira ajuda é realmente ajudá-las a entender os próprios sentimentos, para elas entenderem quais são os sentimentos delas, para depois entenderem os sentimentos das crianças. E nessa movimentação, né, de se ajudar, você ajuda a criança. A gente só dá o que a gente tem, né, Silvia? Se a gente Exatamente. consegue entender e ter esse olhar de autoamor, de autocuidado, de compreensão das nossas emoções com a gente vai conseguir compreender o do outro, né? Se a gente tem esse olhar para a gente consegue ter. É a mesma coisa, se eu tenho dinheiro, eu consigo dar dinheiro, mas se eu não tiver dinheiro, não tem como eu dar. É uma conta que não fecha, né? E só que o lado se terapeutizar, você trazer a terapia para a sua vida, para você entender que aquilo é um benefício que vai funcionar melhor em toda a tua família, é um passo muito tabu ainda, né? Para muitas pessoas entender que, não, a culpa não é minha, é a criança que é surtada. Não, não é comigo. Por que a gente faz isso? Porque olhar para dentro, trabalhar dentro, dá trabalho. Dá um Dá trabalho muito do cão. trabalho, é muito doloroso, é muito É, difícil, é um processo lento. Então, nem sempre a gente quer encarar. Às vezes, eu faço 10, 12 anos de trabalho de crescimento pessoal, tem dia que eu falo para mim mesmo, não estou afim de ir lá. Não estou afim de ser, né, a mais responsável agora. Agora eu quero ser só, sentir o que eu estou sentindo e ser chata. Entendeu? Até e tá tudo bem. e tá tudo bem, e tá tudo bem, porque a gente também, né, tem que ter um certo equilíbrio, né? Mas eu acho importante, né, esse investimento, né? Realmente Sim. esse investimento, essa conscientização das nossas próprias atitudes, das nossas faltas de atitudes, e também essa conscientização do que está acontecendo com a criança, para realmente construir, né, esse relacionamento onde mais lá para frente esse relacionamento vira um relacionamento sólido, um relacionamento de confiança, um relacionamento onde os filhos confiam e respeitam os pais, né? Muitas vezes, inclusive, tem o respeito é até mais fácil, muito fácil, porque a gente vem de uma geração, às vezes, que você precisa respeitar os pais, então a gente se sente aquela coisa pesada, aí não, tem que respeitar o pai, então tem que respeitar, mas aí não tem confiança. A gente pensa que tem, mas na hora de contar os nossos problemas, não quero contar para os meus pais. Na hora de pedir ajuda, não vou pedir ajuda dos meus pais. Na hora de ficar mais próximos com os pais, às vezes você não se sente tão à vontade. Eu vejo muito hoje, assim, nos meus pacientes, nos casos que eu acompanho, enfim, que muita dessa construção de respeito, ela foi feita baseada no medo, né? Era imposto esse medo, se você não ficar quieto, seu pai vai te bater, enfim, sua mãe vai vir aqui. Exato. Então, era essa um pouco de ditadura que te impunha um medo, então o respeito você ia ganhar. Mas não tinha a ligação, não tinha essa confiança que você está falando, né? E isso é uma coisa que mexe muito comigo, como mãe também, porque eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu puder aprender para fazer, para ensinar a Meg quando der qualquer problema na vida dela, quando ela experimentar coisa que não era para ela experimentar, quando ela viver assim, coisas que talvez sejam erradas ou não, e se ela tiver qualquer dúvida, que ela corra para mim, e não que ela corra de mim, né? Que ela tenha essa confiança de falar assim, mãe, experimentei bebida e tenho sei lá quantos anos, não era para estar experimentando, não gostei, e ela conseguir me contar, e eu não ser aquela mãe que daqui, nessa infância dela, estava dizendo para ela, não, isso tu não pode sentir, isso tu não pode fazer, isso tu não pode chorar, isso tu não pode não sei o quê. Que eu estava acolhendo ela desde esse início para ela se sentir acolhida e segura o suficiente para algo que está deixando ela insegura, se ela fez certo ou errado, ela chegar para mim e me contar e receber esse acolhimento, né? Só que a gente vem, né? A gente vem de criações, de gerações e gerações que tiveram essa construção do respeito acima de tudo, a todo e qualquer custo. Então, éramos crianças muito comportadas, éramos muito, né? Exato. Direitinhas, bonitinhas, fizemos tudo, mas a que custo emocional? Comportadas, sem opinião, sem poder transmitir o que pensam, sem poder transmitir o que sentem, né?
Um Então, problema grande. é, foi através de muito trabalho que eu mesmo fiz para mim mesmo, né? Realmente, eu era uma pessoa, eu quando eu ficava com medo, eu ia para paralisação. Então, eu ficava parada, eu não fazia as coisas, eu não reagia. Eu, sinceramente, assim, até medos de interações sociais, eu ficava quieta, não falava, ou ia embora, porque aquele medo, né, de errar, aquele medo de socializar, aquele medo implícito lá da infância que estava ali. Então, enquanto a gente não trabalhar aquilo, né? Então, é isso que eu quero ajudar os pais a ajudar as crianças a construir essa, né, essa atitude melhor Vida. diante delas mesmas e dos pais, né? E a gente estava falando sobre você quer que a Meg confie em você quando tiver um problema. E quando você faz isso, quando você trabalha isso, você também está ajudando ela a confiar mais nela. Ela está ajudando ela a própria, né? A própria, porque é uma experiência que eu tive também. Eu não confiava nas minhas próprias escolhas, eu não acreditava nos meus próprios sonhos. Então, quando você constrói esse relacionamento de confiança, quando você a fala que uma mãe tem, que um pai tem para a criança, se torna a fala da cabeça da criança. E O aquelas treino que falas. fica no subconsciente. Exato. E aí, quando você sabe disso, você começa a prestar mais atenção. Eu estou falando isso para ela. Quando uma amiga nossa fala, ai, estou fazendo tudo errado, sei o quê. Não, amiga, você não gosta que a amiga fala assim, não, amiga, tá tudo bem, não, está tudo ótimo, você põe a amiga para cima, mas essa amiga está tendo esses pensamentos porque ela teve lá atrás, né? Como exemplo. Então, se você quer que seus filhos tenham uns pensamentos melhores até sobre eles mesmos, é nessa construção agora, na sua voz, no tom da sua voz, nas palavras que você usa, nas suas atitudes, né? Nas suas caretas ou não caretas, é isso que está construindo o caráter e a confiança dessa criança mais para frente, né? E é uma ação. É impressionante, assim, agora falando do meu dia a dia aqui, né, com a Meg, vai fazer 2 anos amanhã. Ai, Então, que linda! tá muito especial esse episódio, mas assim, É. essa coisa dela hoje em dia, basta falar uma vez uma coisa, ou fazer ela ver uma atitude que fica, ela memoriza, ela grava, ela reproduz. Então, assim, parece que é uma fase ainda mais esponja. A gente sabe que crianças são esponjas e tal, mas tá sendo muito rápido esse pegar dela, assim. Aí você fica cada vez mais assim, eu preciso cuidar o que eu falo, o que eu faço, o jeito que eu acho, que assim, a menina tá vendo, fazendo tudo. E uma das coisas que me chama a atenção, quando você falou da birra, né, assim, você pode dar essa saída rápida, que vai ser boa pro adulto, né, do tipo assim, tá, separar, a gente vai lá comprar tal coisa, né, mas para de chorar agora, porque tá no meio do não sei o quê, não pode fazer barulho. Você fazer esse corte rápido e ir viciando a criança nesse sistema de compensação, vai dar mais trabalho lá na frente. Tá te poupando um trabalho agora, mas vai te dar muito, muito mais trabalho lá na frente, e não E só um para ti, trabalho como para a criança. e é um trabalho a curto e a longo prazo, porque quando você faz isso, quer dizer que a birra da semana que vem vai ser pior, e na Porque ela outra vai querer semana vai ser mais. pior. Aí, quando se tornar adolescente, vai ser ainda pior, entendeu? Exato. Por isso Eu, que eu falei que é um sistema de vício. Você está viciando a criança que vai ter essa compensação. E aí, tu lutar contra um vício é o que eu vejo todo dia. Lutar contra um vício postural é muito pior. É só tu pegar um vício realmente em qualquer outra substância química, que é algo dependente. O teu corpo parece que só vai sobreviver se tiver aquilo. Dá muito trabalho depois para Aham. esse curto prazer da criança calar a boca agora. E aí, quando a gente olha para isso, e aí eu comecei a fazer o caminho inverso, como depois que eu tive o workshop contigo também, principalmente isso aumentou mais essa minha consciência de falar assim, ok, a Meg está em birra, ela está surtada, ela está fora dela, dá para identificar direitinho, tá só o límbico aqui. O que que eu preciso fazer para poder não fazer essa situação se repetir e ser pior?
Então eu chego perto dela, eu olho para ela e falo assim: "Filha, você tá gritando, por quê? O que que aconteceu? Você queria o mamá, só que você já mamou 3 mamás, você precisa dormir. A gente já trocou" é taurina. "A gente já trocou tua fralda 2 vezes. Tu tá com sono, tá cansada, a mãe tá aqui. Vamos tentar descansar". Ela falou assim: "Você não queria brincar no parquinho? Você queria brincar no parquinho? Você vai brincar no parquinho cansada? Fica aqui com a mãe". Aí ela: "Ah, isso não falo tudo de uma vez, né, vou aos pouquinhos, um Isso. pouquinho, tal, aí abraço, enfim. E aí, beleza, consegui contornar aquilo, ela foi vencida pelo cansaço, dormiu. Aí no dia seguinte, na soneca do dia seguinte, eu falei assim: "Filha, lembra o que a gente aprendeu ontem? Você estava cansada, você tomou um mamá, você acordou toda molhada, porque mamou demais, então vamos combinar, a gente vai tomar um mamá, pra gente descansar, e aí a gente brinca". Estabelecendo uma rotina na cabeça dela. E tentando mostrar para ela o benefício que é ela estar tranquila, que ela está descansada, que ela está relaxada, para ela conseguir fazer as coisas que ela deseja também, mas sabendo que eu tô ali. E esse papel, esse lado, assim, de assim: "Meu Deus, eu vou ter que aguentar ela gritando aqui, ela aqui em cima da aqui, ó, com a cara de egípcia, com acolhimento do tipo: Tá aqui filha, tudo bem". Aí chegava momentos, assim, que eu falava assim: "Filha, a mãe tá cansada, me ajuda, vamos, você não vai, né, e ser honesta com o meu sentimento com ela também, e tentar contornar, foi uma questão, assim, ó, de uma semana, porque ela começou a surtar na história da soneca, não queria dormir de jeito nenhum, desses terrible two aí, e foi uma questão de uma semana lidando dessa forma, que eu consegui perceber que ela entendeu o caminho da soneca. E ela não faz mais essa birra, e ela entendeu que ela não precisa daquele monte de mamar. Então hoje ela tá tomando um mamá, aí ela fala assim: "Outro mamá", eu falei assim: "Outro? A gente não ia descansar?". Ela assim: pra ver os amigos", ela fala. Isso! Aí ela mesma já se engata, assim, para poder dormir. Então, o cerebrinho tá muito rápido no raciocínio também. Então, deu um trabalhão nessa uma semana, mas agora o resultado é rápido. E aí ela chega para mim e fala: "Mamãe, a Meg quer mimi". E eu: "Meu Oh, Deus!", assim: "Mimi, mamãe. Mamar é mimi, mamãe. Subir". Aí eu: "Gente, ela quer mesmo, ela sabe que ela quer". Eu sou: "Vamos, filha, claro, agora, cansada para mimir, vamos". E ela ter isso validado nela. Então, é um trabalho que, óbvio, são ondas, vão voltar, mas que me ajuda muito agora. Ela e aí eu vou dizer o que entendeu. você fez corretamente, né, que a gente Hum. ensina até no meu workshop. Clareza, a criança tem que ter clareza do que está acontecendo. Às vezes, o que acontece muito é, às vezes, o adulto ele culpa a criança por estar tendo aquela birra. "Ai, não acredito que você está sendo", aí o adulto ele, né, tem essas reações de tipo: "Ah". Eu gostei muito que você falou: "Tô cansada", mas falei assim: "A mamãe tá cansada", ao invés de: "Meu, eu tô cansada disso, nossa, você só para, você não chora". Então, assim, é uma forma, assim, veio de uma forma mais honesta e mais, sincera. Mas veio dentro desse jeito. Na cabeça da mãe fica assim: "Puta que pariu, caralho, não vai dormir, eu não aguento mais, Sim. tô cansada, eu não dormi". Vem tudo isso, e aí você fala: "Lembra, se você soltar esses cachorro, ela vai aprender esse cachorro, e ela vai E o virar esse problema é cachorro". que eles vão assustá-la ainda mais, né, que se você Exato. tivesse então, assim, pra perspectiva, assim, é bom para ela, mas é bom para você também, porque quanto mais você se controla e mais você fala gentilmente com a criança, mais rápido ela vai se sentir vista, ela vai se sentir acolhida, mais segura, e aquela segurança vai fazer ela relaxar mais e vai vir para a cama. Ao contrário de criar aquela tensão, aí vira aquela tensão, aquela briga de poder, que acontece muito com os Briga pais e mesmo. filho, né? Tipo, quando a gente, Uhum, provavelmente por ego, quer uhum, ganhar dos filhos, quando a gente deixa eles ganhar, a gente ganha muito mais. né. E isso aconteceu antes, né, desse do teu workshop e tudo, tiveram situações, assim, que eu falava assim: "Deu, chega, não vai mais mamar, acabou".
Não vai, mamãe, a gente combinou, combinado, eram 2 mamados, tomou 2 mamados, acabou, tu precisa dormir, chega, Meg, pelo amor de Deus. E aí fica naquilo lá, e que ela surtava mais ainda. E aí que a gente faz, ok, ok. Eu saía do quarto, ela se esgoelando, eu saía, meu Deus, respira, não tá ajudando, essa técnica não tá ajudando, a gente tá piorando, respira, calma, volta. Exato. Para de gritar com a criança, ou para de falar assim com a criança não tá entendendo, tá em surto. E não tinha feito workshop, eu voltava. Vai, filha, você tá cansada, dorme. Tá tudo bem, a mãe tá aqui, a mãe tá cansada. Então, assim, eu tirava aquele excesso e tentava continuar ali. Dava menos tempo e ela dormia porque era vencida pelo cansaço. E aí, Maravilhoso. quando veio o teu conhecimento, quando veio essa luz, quando veio isso tudo que tu ensinou, aí eu consegui começar, ok, agir conscientemente, não deixar esse meu explodir, porque aí explodir mais nela, conseguir controlar isso e aí ganhar um tempo. Então, isso realmente é um investimento, porque a gente acha que a gente está tendo muito trabalho para aguentar um tempo de choro, de gritaria, de não sei o quê, para tentar acalmar na fala mansa, no cuidado, não sei o quê, mas você está ganhando muito lá na frente. Você não vai criar esse vício, você não vai ter que, Exato. entendeu? É um investimento. Todo investimento, quem trabalha com você sabe, dá trabalho para caramba. Investimento é um montante que você bota ali, que você investe, que você dedica, mas para um futuro melhor. Exatamente. E aí, outra coisa que também que eu acho que uma das piores coisas, né, hoje em dia, primeiro dar comida para a criança quando ela está assim, ou que eu vivenciei isso essa semana e um amigo falou assim, me explica como que eu lidei com a birra dessa criança. Foi bom? Eu falei, eu acho que foi bom. Eu acho que você, do jeito que você falou, eu acho que você pôs limite de uma certa forma, mas na hora que você ofereceu comida, pôs a comida ali na cara da criança, tentou meio que empurrar, aquilo já pode criar um problema mais para frente, então aquilo lá eu evitaria. E aí outra coisa que eu acho ainda pior é dar o telefone para a criança, né? É a Dá o tela. telefone, é a tela, dá a tela para a criança, que a criança vai parar de chorar, mas aí a gente vicia. Aquilo é Uhum. feito para viciar, aquilo é feito para tirar a sua consciência, aquilo é feito para você não raciocinar. E aí te prejudica na educação, prejudica, né, no cérebro, na concentração, em Uhum. tantas outras coisas, e ruim como qualquer outro vício, né? E eu acho que isso já traz, assim, bem para a finalização que eu queria, né? Senão a gente fica aqui umas 4 horas, que tá bom demais Falando, esse papo, né? é verdade, eu posso dar workshop o dia inteiro. Da vida. Mas eu acho que isso fecha muito com essa questão da mãe posturável, porque para mim hoje, né, eu olho que mãe que eu quero ser, né, para Meg. Hoje eu tenho essa consciência, eu quero ser uma mãe cada dia melhor, mas trabalhando esse lado emocional, porque eu entendo hoje mais do que nunca que todas as relações que ela tiver, as posturas que ela apresentar, as lesões, as dores, as convivências, os conflitos, tudo vai ter por trás uma emoção. Então, quanto mais eu conseguir investir numa educação emocional, minha, dela, da nossa família, do meu marido, com a cachorra, com tudo, né, com todos os elementos envolvidos, melhor essa criança vai se tornar um adulto funcional, praticante, que vai conseguir ser essa amiga que quando a outra tá mal fala, não, amiga, não fala assim, né? Quem que não gostaria de ter uma amiga dessa forma? Quem que não gostaria de ter esse acolhimento? Isso se ensina, é de casa, é do berço, é de agora, né? E quando você diz também essa coisa da mãe posturável, né, que eu estava comentando, e você fala sobre o dar a tela, ou dar a comida, ou dar alguma coisa, eu sei, eu falei aqui que às vezes é uma atitude que fica marcada na criança, mas também é uma atitude que você errou e o erro não está errado, vamos dizer assim, que você pode corrigir. Então, quantas vezes também, no desespero, no cansaço, a gente escolhe as nossas lutas. Isso é uma frase bem do maternado hoje em dia. A gente escolhe as Com nossas lutas, certeza. né? Não, Hoje, é verdade. eu estou dando o meu melhor hoje é 2%. Eu não estou com paciência, eu não estou com situação, enfim, eu vou lá e tento ajustar um pouco. Eu falo assim, filha, tu vai assistir um vídeo teu, porque ela só gosta de assistir o vídeo dela. E aí eu falo, tu vai assistir um vídeo teu. Qual vídeo tu quer assistir? A mãe precisa fazer a tua comida. Eu não tô conseguindo. E ela assim, ela fica, o da piscina. Aí eu, o da piscina, você vai assistir o vídeo da piscina enquanto a mamãe faz isso. Aí ela acabou, o outro. O que a gente combinou?
era o vídeo da piscina. Então, assim, mesmo fazendo, entre aspas, a cagada de dar a tela, eu tento dar uma reparada do tipo, tem um limite. E quem ainda manda aqui sou eu, para dar esse limite Aham, que é necessário da criança entender que tudo tem um limite. com certeza. Né, então assim, não tá tem muita gente que às vezes ouve essa coisa, de dar tela de não sei o quê, e se culpa muito ou, né, já se revolta do tipo: "Ai, não sabe Isso, de nada, não sabe o que que é a vida de uma mãe. A tela é a salvação da mãe", é a salvação isso. agora, de novo, você tá viciando e o problema lá na frente vai ser pior. E Mas outra coisa que eu quero falar também é uhum, esse balanço, né, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de também não precisar ser tudo não extremo, né? O uhum, problema é que toda vez que a criança chora, você dá a tela. Toda vez que a criança chora, você dá a tela e você não acolhe. Mas é na correria, na hora que você está no desespero, no dia que você está mais cansado, no dia que você tem problema no trabalho, que você tem. Às vezes é o que vai ajudar, é o que vai ajudar. E aí eu tiraria a culpa dali, né? Tiraria a culpa, olha, hoje uhum. não vai dar, vou ter que dar. Mas criar esse limite não de ser diariamente, não de ser Uhum. toda hora que dá birra, né? Só para Isso, esclarecer essa parte, para não falar assim que eu sou totalmente contra, mas a questão é, conta. né, realmente existe um equilíbrio e a vida de manhã é difícil mesmo, Uhum. mas é bom ter a consciência dessa consequência de, né, repetidas ações dessa forma. É, e eu acho que a mensagem que eu queria deixar, assim, para as mães que estão ouvindo, né, principalmente, porque, seja mãe, seja pai, o que for, né, mas que tem esse papel do maternar, né, que cuida dessa maneira, que é esse arquétipo na vida de uma criança, o cuidado, o amor, enfim, ele precisa começar na mãe. A mãe pela mãe. E essa mãe posturável, ela entende que ela não é 100% perfeita, que ela não vai acertar em tudo, que os erros vão fazer parte do caminho e que não é por isso, pelos erros que ela está cometendo, que ela julga que ela está cometendo, que tudo vai por água abaixo, que tudo está errado e que ela é uma péssima mãe. Não. Nós, mães, somos as melhores mães que aquela criança precisa. Aquela criança te escolheu, não é à toa que ela está ali. Você chegou para ti é porque tu daria conta. Não quer dizer que tu estava pronta para isso. E é preciso se preparar, é preciso estudar, é preciso entender, é preciso se transformar todos os dias. Se tu quiser que aquela criança seja um ser humano que auxilie esse mundo a evoluir, né? E não complique mais a vida da população, da sociedade. Então, assim, se é um papel, se é um compromisso, se a maior missão de uma vida é criar um ser humano, entender que é uma missão humana. A gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai repetir erros, a gente pode consertar, desde que a gente consiga não se chicotear, não se bater e não se autocriticar, porque isso você vai ensinar a criança a fazer. Exato. Simplesmente pelo exemplo. Ela sente, ela observa, ela capta. A criança ela está ali o tempo inteiro mais conectada contigo do que tu pensa, né? Quem tem esse papel do mãe, do ser mãe na vida dessa criança. Então, não o ser posturável é se posturar diante das situações de acordo com o seu interno, principalmente. Mas aí isso é egoísmo, eu estou olhando para o meu umbigo. Não, você não está olhando para o seu umbigo. Você está pensando em qual é o melhor exemplo para essa criança, que é tu que está na frente dela. Se tu não for assim contigo, tu não está dando um bom exemplo. Então, se posture diante da tua emoção. Tô cansada, tô com raiva, mas eu não preciso estar com essa raiva e sair jogando coisa, quebrando tudo, batendo porta. É minha emoção, me responsabilizo por ela e entendo que o gesto que eu vou fazer pode gerar consequências piores. Então, assim, eu tô com raiva, assuma, fala, coloca para fora, começa falando para fora. Terapia é baseada nisso, a gente conversa com o terapeuta para botar para fora. Então, assim, fala, não, se eu estou com raiva, eu não consigo controlar as coisas, eu não consigo fazer, porque a gente quer controlar tudo, e nada tá dando certo, e não é por isso que eu tenho que quebrar tudo, mas ok, essa é a realidade. E ser honesto com isso. E se posturar no sentido, ok, então se eu tô com raiva, eu não vou conseguir ser a melhor mãe do mundo hoje. O meu melhor mãe hoje é isso. Filha, você vai ficar aqui assistindo tal coisa e eu vou precisar resolver tal outra coisa. E assumir isso.
E no dia seguinte, se conscientizar, se posturar. Bom, ontem eu estava com raiva, né? Então hoje eu vou dormir um pouco mais, hoje eu vou meditar, hoje vai um novo dia, né? Maternidade é isso, é um dia de cada vez. Então vamos tentar hoje ser diferente de ontem. Vamos tentar se posturar hoje de um jeito diferente que a gente posturou ontem. Ah, não deu certo hoje. Amanhã é um novo dia. Tenta novamente, mas não desistir de ser honesto consigo, de se posturar à sua frente com mais auto-amor, com mais honestidade e com mais acolhimento de si próprio. Assim, a gente vai construir melhor essa nova geração. Esse era o recado que eu queria dizer. Com certeza. Saber de ti, assim, para a gente, né, encerrar com chave de ouro. Se cabe essa pergunta, o que que vem no teu coração, na tua mente, com tudo isso que tu já sabe, que tu já viu, que tu já acompanhou. Tu está a um passo, há 3 meses, né, de É. ser essa mãe, né, dessa pequenininha que está aí dentro, mais uma girl power vindo para esse mundo. O que que passa na cabeça da Silvia Favaretto hoje? Que mãe que a Silvia Favaretto quer ser para esse serzinho? Obrigada pela pergunta. Eu estou muito feliz porque eu sempre quis, como você, desde os meus 20 anos, até, talvez até antes, e eu já tenho mais que você, então demorou bastante tempo para eu tornar esse sonho realidade. E eu estou feliz que está acontecendo agora, porque hoje eu tenho tanto mais entendimento, né? E, e não vejo a hora, né, de, de aplicar as lições que eu tive pela vida, né, com essa criança e realmente cuidar dessa criança da mesma forma que eu estou tentando cuidar da minha própria criança interior nos últimos anos, que não teve, né, essa segurança, não teve esse cara, teve muito carinho e amor, mas teve também muitos medos, inseguranças e críticas, e realmente reviver essa experiência de uma forma, né, mais madura, mais bonita, mais consciente, mais calma, né? E também falei para minha mulher, olha, eu sei bastante, talvez bem mais que você, mas entenda, por favor, dê sua opinião, vamos trabalhar junto, porque os nossos sentimentos vão aparecer, né? A gente não é perfeita, a maternidade é uma benção, é uma coisa maravilhosa, mágica, mas é difícil, né? Então, a gente tem que trabalhar junto, ter esse suporte, né, de pessoas próximas, é importante, porque a gente sabe, né, como eu faço muito curso de consciência, né, de mim mesma, eu sei que eu tenho os meus próprios erros, eu sei que tem coisas que eu preciso trabalhar ainda, então ter isso na minha consciência, realmente, né, tentar fazer essa parceria com a minha esposa para a gente conseguir, né, dar essa alegria para essa criança e já trabalhar hoje, né, em não ser tão dura comigo mesma, porque eu, historicamente, sou muito dura comigo mesma, mas não ser tão dura, né, na maternidade, que é uma coisa que eu ensino, assim, a culpa da mãe é uma das coisas que eu queria muito que diminuir nas mães. Não existe culpa da mãe, porque a mãe se doa tanto, né? A mãe se sacrifica tanto. Então, vai errar? Vai! Então, hoje eu estou trabalhando isso em mim mesma, né? De falar, Antes, né? vou errar, não tem problema, depois a gente Uhum. dá um jeito mais para frente. Mas eu acho que o mais importante é realmente viver essa experiência, né? De ligação, de conexão, uma forma que eu acho que é mágico, né? Já está sendo mágico dentro, né, da gente, imagina Uhum. aqui fora. E vou te dizer assim, ó, tu vai se surpreender com os resultados, não imediatos. Eu acho que isso para mim foi o mais puxado no primeiro ano da Meg, porque tu fica ali naquela rotina, naquela repetição, mas tu não vê o resultado. Mas quando começa, é assim, ó, muito surpreendente, muito gostoso de ver que aquilo tudo que tu vem fazendo, que tu acreditou, que tu tá criando um ser humaninho diferente, né? Que eu vejo reações, atitudes da Meg que eu não sei ter, que eu não tinha, né? Dela, ela mesma se admirar, ela passa na frente do espelho, ela se olha, linda. Ela me vê com uma outra roupa e ela fala assim, tá linda, mamãe.
Ela elogia, de tanto que ela recebe elogio, né? E assim, de self-esteem, né? De autoestima, enfim, dela ter essas atitudes, dela ver um amiguinho mais choroso, mais assim, né? Ela vai lá, ela pega água, toma água, vai ajudar. Ou tá tossindo, ela vai lá e abraça. Então, assim, de ser dela, né? Essa atitude, assim. E é muito gostoso, é muito gratificante, porque lá daqui talvez um ano, no próximo Dia das Mães, se a gente sentar de novo para conversar, de tu Yeah. ver, assim, o quanto que é um trabalho, mas que quando os resultados começam a aparecer, totalmente diferentes da tua infância, totalmente diferente do como tu foi criado, tu vê que é um resultado do teu trabalho interno e externo, é assim, ó, um melhor coisa da vida. É. Muito gratificante, muito gratificante. É possível a gente não passar adiante traumas. E isso é, pá, ensinar para minha filha coisas que eu não tive, ver que ela aprende, ela consegue ser diferente, é excepcional. Não tem palavras, assim. Então, desejo que tu sinta esse sentimento indescritível, que só a maternidade, eu acho, que consegue dar pra gente, e que tu tenhas uma linda hora, que tu tenhas um lindo puerpério, por mais que lindo ele não tem de nada, por causa dos hormônios, por causa de tudo, mas que tu sejas honesta e muito posturável contigo em todas as etapas que estão por vir. Gratidão pela tua presença aqui, pela tua troca, por esse presente que a gente está podendo dar aí, que talvez ajude muitas mães a diminuírem um pouco a culpa, entenderem um pouco, né, como lidar e também saberem que existem caminhos terapêuticos para que elas se entendam, para que elas se posturem, fazer trabalhos posturais dentro da terapia postural, por exemplo, como também trabalhos de entendimento da lida diária, do cuidado diário, fazer consultorias, estudos, enfim, ter o teu trabalho associado à criação delas, né? De pessoas como tu que auxiliam esse entendimento real. O que acontece na vida de uma criança em desenvolvimento e como lidar no dia a dia com ela, quais são as técnicas, quais são as abordagens, e tu ensina isso. Então, essas mães saberem que existem caminhos e que estamos aqui, somos duas, não somos únicas, mas representamos áreas que podem ajudar muito essas mães na realidade que elas vivem hoje em dia. Com certeza, queria agradecer muito esse convite, foi muito especial, adorei estar aqui com você. Queria deixar aqui o meu Instagram, se possível, Por favor. Silvia Favaretto, Favaretto é com 2 T's. Você pode me mandar uma mensagem lá, eu ofereço consultoria gratuita, né, para você vir e perguntar o que você quiser, as suas dúvidas, também no meu site, Coach Silvia Favaretto, também você consegue achar lá o botãozinho de uma consultoria gratuita. Vou adorar conhecer vocês, vou adorar ajudá-las. Esse trabalho é muito gratificante e muito obrigada mais uma vez por me receber aqui. Vale muito a pena. Então, assim, ó, gente, para a gente fechar, para a gente saber se vocês chegaram até aqui nessa conversa toda e se ajudou de alguma forma vocês, a gente tem um códigozinho no final de alguns Pode Posturar, de alguns episódios. Vai lá nos nossos últimos posts, entra no Instagram da Silvia, entra no meu Instagram, vai no último post que tiver lá e escreve assim, ó, a mãe posturou. Seja você pai, seja você cuidador, seja a mãe que vive dentro de você. Se a mãe posturou, escreve isso. A mãe posturou. A gente vai saber que você ouviu esse episódio até aqui, que você, de alguma forma, tocou em você isso, fez algum sentido, para a gente poder te agradecer pessoalmente, por mensagem, ou dizer assim, que bom que você conseguiu, de alguma forma, mudar algo lá dentro de você, ouvindo tudo isso que a gente compartilhou. Vai ser muito gratificante. Fica aí o convite. Nosso código de encerramento é esse. A mãe posturou. Essa mãe posturou. Viu, Silvia? Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo. E a gente se fala. Tá bom. Tchau, tchau. Peraí.